Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao nosso canal Colégio do Discípulo. Para você que já esteve com a gente outras vezes, para você que está sempre entrando aí no canal, para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá bom? O canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Então, que bom ter você aqui com a gente, tá? Desde já eu quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal, tá bom? Porque o YouTube ele vai entender quando você fizer tudo isso que os nossos conteúdos são de relevância. Então ele abre uma janela para que nós possamos ter mais visualizações, tá bom? Então, quebra esse galho, é de graça, é bem rapidinho, ajuda a gente. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like, tá bom? Não esqueça também de compartilhar, de comentar. Será muito bom ver a sua opinião aqui no canal, tá ok? Hoje nós vamos de EBD, a amada Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024 da revista comentada pelo pastor José Gonçalves, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, tá? Nós já chegamos na quinta lição, essa lição de número 5, que vai ser ministrada presencialmente nas nossas igrejas, pelo menos na maioria delas, no dia 4 de fevereiro de 2024, tá bom? Essa lição tem por título A Missão da Igreja de Cristo, tá? O trimestre anterior inteiro falou sobre missões, mas não confunda, tá? A missão da igreja não é apenas missões transculturais, missões locais, mas a igreja ela exerce algumas funções. A igreja ela tem uma missão específica e essa missão ela abrange muitas coisas que nós vamos ver hoje aqui nessa lição, tá bom? E juntos nós seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Qual é a missão da igreja na Terra? Por que Jesus designou a igreja? A igreja é apenas um local com 2 horas de reunião? Esse é o propósito da igreja? Ou a missão da igreja, o propósito da igreja vai além disso? Vamos ver tudo isso hoje nessa lição que tem por objetivo refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos, e pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Para isso, a lição traz como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, tá? Então aqui é observada 4 práticas comuns da igreja primitiva, que eram prioridades do cristianismo, tá? Era a doutrina, a comunhão, o partir do pão e a oração. Essas práticas devem ser também práticas da igreja de hoje. A pregação dos apóstolos eram cristocêntricas e apelando para o arrependimento, como nós vemos, por exemplo, no versículo 38, a pregação de Pedro. Os cristãos se reuniam regularmente para edificação, oração e exortação. O partir do pão provavelmente incluía refeições de comunhão e a participação da ceia do Senhor. A verdade prática diz que como sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe traz 2 textos. Marcos capítulo 16, o versículo 14 ao 20, antes de Jesus subir ao céu, ele exorta os discípulos e comissiona os discípulos a pregarem o evangelho a todas as nações e mostrando os sinais que seguiria a todos aqueles que crescem. E também Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que mostra a igreja iniciando a sua trajetória. Jesus, antes de subir ao céu, exorta os discípulos por causa da incredulidade deles, porque eles não creram, tá, no testemunho de Maria,
de que Jesus já havia ressuscitado. 28 e Lucas 24, aqui também está se referindo à grande comissão, quando Jesus, então, ordena que se pregue a todo mundo e toda criatura, ou seja, uma tarefa universal e inclusiva. Pregai, que é um imperativo indicando a responsabilidade envolvida. E aí Jesus fala dos sinais que seguirão todos aqueles que crescem. E interessante é que esses sinais não seguiriam apenas os apóstolos, mas todos aqueles que crescem na pregação do Evangelho. E Atos capítulo 2, podemos dizer que é o início do cumprimento de Marcos 16, que continua a partir da igreja de hoje. Nós vemos, né, a pregação do Evangelho através de Pedro. Pedro prega o arrependimento e exorta que eles crescem e fossem batizados, assim como Jesus mandou na grande comissão. Pregar o Evangelho, fazer discípulo, batizar, e eles eram batizados. E então a igreja crescia e ela perseverava na comunhão, no partir do pão, na oração, tá? E muitos sinais e prodígios eram vistos, assim como Jesus prometeu que iria acontecer quando se cumprisse a grande comissão. E a igreja crescia mais e mais. Eles tinham tudo em comum, se ajudavam ao ponto de vender suas próprias propriedades para que ninguém passasse necessidade. E a igreja não parava de crescer. Então, nós vemos que a igreja exerce funções essenciais para com Deus, para com o mundo e para consigo mesma. A introdução diz que nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão nesse mundo. E o tópico 1 traz o título Pregação e Instrução. Subtópico 1, Proclamando as Boas Novas. Subtópico 2, o objeto da pregação. E subtópico 3, Discipulando os convertidos. Então, pregar e instruir parece a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. Então, depois da poderosa pregação de Pedro após o Pentecoste, o resultado é mostrado no versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Eles querem saber agora como seguir nesse novo caminho. Então veja que a pregação é apresentar o caminho. A instrução é guiar aqueles que escolhem andar por esse caminho. Não é só apresentar o Evangelho, é ensinar como viver no Evangelho. Após isso, todos foram batizados e quase 3.000 almas, né, se converteram. Esses são os cristãos do versículo 42, lido no texto áureo e na leitura bíblica em classe. Tá? Então, daqui em diante, nós vemos que eles tinham unidade, eles oravam, eles estavam firmes na doutrina, eles se ajudavam, havia sinais e prodígios, e eles temiam e serviam a Deus pregando o Evangelho a outras pessoas. Então tudo começa na pregação. A partir da pregação, nós vemos que os resultados, os frutos são colhidos. A pregação é a apresentação, as boas novas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregar o Evangelho é proclamar uma boa notícia. Como nós vemos no termo pregar, no grego, que é querisso, é ser um arauto, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. O termo é usado por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e por outros mestres cristãos. A pregação, que é o querigma, aquilo que é proclamado por um arauto ou clamador público, uma proclamação por arauto. No Novo Testamento, mensagem ou proclamação dos arautos de Deus ou de Cristo. Tá? Então, pregar é proclamar uma mensagem. Evangelho já é uma junção de duas palavras do grego, evangelion,
que é boas novas, boas notícias. Então, tanto proclamar quanto evangelho tem uma linguagem monárquica, tá? Assim como também arauto. O evangelion, as boas novas, as boas notícias, se tratava da boa notícia de vitória. Quando um rei ganhava uma batalha, alguém era encarregado de levar a boa notícia da vitória. Então, biblicamente, evangelhos são as boas novas da salvação através de Cristo. É a proclamação da graça de Deus manifesta e garantida por Cristo. Essa mensagem era transmitida por um arauto. Por isso, a revista traz essa expressão se referindo a nós, a igreja, como arautos de Deus. Porque o arauto era o oficial responsável por proclamar as boas novas, ou seja, transmitir a mensagem da coroa, a mensagem do reino. Então nós somos arautos que anunciam a boa notícia, que proclama as boas novas. E vou dizer para você, a mensagem do reino não pode ser trocada. A mensagem do rei precisa estar na boca do arauto, tá? Essa tarefa foi entregue pelo Senhor Jesus à igreja, conforme nós vemos em Marcos 16. Todo cristão deve estar ocupado com essa tarefa. Assim como Jesus dedicou grande parte do seu ministério à pregação do evangelho, por exemplo, Marcos 4:23 diz que Jesus percorreu toda a região da Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. A igreja primitiva, que todos os dias anunciava Cristo aos perdidos, Atos 8, versículo 4, por exemplo, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A igreja de Cristo não pode deixar de anunciar a salvação através da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Tá? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, conforme Paulo diz a Timóteo, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4. Então, esse é o principal objetivo da pregação. É trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Anunciar a boa notícia da salvação. Na cruz, Cristo concedeu ao mundo caído uma boa notícia. A maior vitória não é pregar alguma coisa, não é falar de outro assunto, é falar de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que ele não decidiu saber de nada enquanto estava em Corinto, a não ser Cristo e esse crucificado. A mensagem da cruz, o anúncio de Cristo. A igreja precisa apresentar Cristo. É mostrar ao mundo caído que a salvação só vem por meio de Cristo. Essa é a boa notícia. Essa é as boas novas. A igreja primitiva não vendia indulgência. A igreja primitiva não ordenava guardar o sábado, não pregava a chave de carro, a porta aberta da casa. Cristo era e deve seguir sendo o tema da pregação, o motivo da pregação, o objeto a ser anunciado. Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo, conforme Filipe faz em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 12. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Agora, se engana quem pensa que é somente pregar o evangelho. Lembra de Paulo falando aos coríntios? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Não é só lançar a semente e esperar que o tempo faça crescer. Não é só lançar a semente pelo caminho, mas as que caem em boa terra vão precisar ter a terra adubada, vão precisar ser regada. Não é somente pregar para os de fora. Quando esses de fora vêm para dentro, nós precisamos instruí-los, discipulá-los. Tá? Alguns lugares hoje não se tem bons discipuladores porque não foram bons discípulos. Tá? Então, Jesus ele mandou proclamar a mensagem e discipular, pregar e discipular. Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Ele manda ir pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinar. Então a igreja ela tem um compromisso, uma tarefa com os que estão fora, pregar o evangelho. Quando estes vêm para dentro, nós precisamos discipular, ensinar, instruir. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir, passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Jesus Cristo. Então, a igreja cristã ela tem a solene obrigação de fazer o seguinte: apresentar a Cristo de forma viva, clara e eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como o Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo e futuro juiz da humanidade. Guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim de que possa experimentar perdão dos pecados e renovação de vida. O homem deve nascer novamente se quiser herdar a vida eterna e a amizade eterna com Deus. Separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes. O companheirismo constitui uma parte vital na vida cristã. Também é firmar os cristãos na doutrina dos princípios e nas práticas da vida, amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas. Isso é instrução, a criação de discípulos cristãos, a cristianização do indivíduo. Também treiná-los a viver no Espírito Santo, já que a vida cristã contém exigências e ideias sobrenaturais. Ela só pode ser vivida através de uma confiança plena no Espírito Santo. Se as lições não forem aprendidas cedo, a vida cristã fica cercada de frustração. A apatia instala-se, ou as pessoas acomodam-se a uma vida cristã normal. Essa é a tragédia de inúmeros cristãos que nem mesmo esperam concretizar os ideais bíblicos. Tá? Então, a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado, em palavras e em ações. Tá bom? O tópico 2 fala da adoração e edificação. Subtópico 1, uma comunidade adoradora. E o subtópico 2, uma comunidade edificadora. Tá? Nós vimos a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Veremos então a adoração a Deus e a edificação mútua. A palavra adoração significa chegar-se a Deus de modo reverente, submisso e agradecido a fim de glorificá-lo. Adorar é um ato de total rendição, gratidão e exaltação a Deus. Adorar a Deus é um sublime ato de serviço a Deus. Adorar também é reconhecer que Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. Então nós vimos a missão da igreja para com o mundo e agora nós vamos ver a missão da igreja para com Deus. Tá? Uma das principais formas de adorar a Deus é no ato do louvor. A palavra louvor deriva-se do latim laudare e significa serviço de adoração prestado voluntariamente a Deus em sua essência. Louvar significa voluntariedade de espírito em adorar e servir o Supremo Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. É adorar, glorificar, magnificar, oferecer ações de graça. O louvor brota no coração de quem sente gratidão, ação de graça ou admiração. A música sempre esteve presente, tanto no culto de Israel como no culto da igreja primitiva. Tá? Então, para quem canta e carrega o título de adorador, adorar não é somente cantar. Nem todo mundo que canta está louvando, adorando. Você pode ser um ótimo cantor e um péssimo adorador. Adorar vai além de somente cantar. Não é apenas ir para a igreja somente em 2 horas de culto, levantar a mão e achar que está adorando a Deus. É algo que sai do coração. É estar com gratidão, é exaltar a Deus, é magnificar a Deus. Não é somente no culto. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir, de viver a vida para com Deus. É por isso que Paulo diz, quer comamos ou quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. É ter uma vida pautada em adorar a Deus, em glorificar a Deus. Deus ele tem que ser glorificado nas minhas palavras, nas minhas ações, nos lugares onde eu ando, na roupa que eu visto, até mesmo na comida que eu como, na bebida que eu bebo. Tudo que eu faço tem que ser voltado
a glorificação do nome dele. Então, não se engane achando que você vai domingo à noite para a igreja, adora 2 horas e volta para casa com as mesmas práticas, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes, andando em qualquer lugar, se vestindo de qualquer jeito, fazendo o que não presta. A tua vida adora a Deus. Até o jeito que você cuida do teu corpo é uma adoração a Deus. Nós vimos que a igreja é uma comunidade proclamadora, que proclama boas novas do Evangelho, é uma comunidade adoradora e também uma comunidade edificadora. Jesus ele usa o termo edificar quando ele diz que ele edificaria a sua igreja. Edificar no grego significa literalmente construir uma casa, erigir uma construção, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, fundar ou estabelecer. No sentido bíblico, é promover o crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, por exemplo, que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Quando Paulo exorta a igreja de Corinto acerca do falar em língua, acerca dos dons espirituais, quando ele fala do falar em língua, versículo 3 e versículo 4, mas o que profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo, ele está dizendo que os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz aos crentes de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, por isso encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, edificar é ajudar-nos a crescer, é crescermos juntos, como um corpo saudável cresce. Cada membro, ele vai trabalhar para a edificação do corpo como um todo. Edificar uns aos outros é ajudar no crescimento uns dos outros. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção. Isso nós vimos a missão da igreja para com o mundo, para com Deus e para consigo mesmo. Tá? Vamos ver então o tópico 3 que fala sobre comunhão e socialização. Subtópico 1, a fé na esfera fraternal. Subtópico 2, unidade e fraternidade. E subtópico 3, a fé na esfera social. Isso são ações externas. A igreja não pode apenas pregar, tem que mostrar com as ações o que ela prega. Tá? Jesus disse aos discípulos em João capítulo 13, versículo 35, nisso saberão que são meus discípulos, quando amares uns aos outros. Tiago ele diz na sua epístola capítulo 2, versículo 26, que a fé sem ações é morta. Então a nossa fé precisa ser mostrada com práticas. Tá? E um dos pilares da igreja primitiva era a comunhão. Nós vimos isso no texto áureo e na leitura bíblica em classe. Em Atos 2:42, eles perseveravam na comunhão. Comunhão no grego é koinonia, que significa parceria, participação e comunhão espiritual. Crente, nós somos parceiros, participantes de uma mesma comunhão espiritual. Não tem como dizer que faz parte da igreja sem ter comunhão com a mesma. Não tem como dizer que pode ser crente desigrejado. Agora, também não pode dizer que vive o evangelho, que é luz, e não ter comunhão com os irmãos. De que adianta viver em uma igreja física e viver agrupado em panelinha? De que adianta ter a tua carteirinha de membro de determinada denominação e viver em roda de fofoca, falando mal de todo mundo, falando mal do seu pastor, falando mal do pregador, falando mal do professor que dá aula de escola bíblica dominical, sem falar com o irmão do lado? Que comunhão é essa? Que parceria é essa? Que igreja é essa? Que céu é esse que nós vamos? Se Jesus disse que o reino das trevas não é dividido, porque um reino dividido não subsiste, quem dirá o reino da luz? Quem dirá a igreja de Cristo? Como uma igreja dividida será uma igreja sólida? Nunca. Paulo exorta aos coríntios em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10.
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A igreja com mais dons era a que tinha mais divisão. Um dizia, sou de Paulo. Outro dizia, sou de Apolo. Outro dizia, não sou de ninguém, sou de Cristo. E no final, Paulo mostra que todos eles estão errados, pois a igreja precisa de unidade e fraternidade. A unidade significa a qualidade ou estado de ser um ou único. É ser uno, tá? Não pode ser dividido. A fraternidade é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Fraternidade é um laço de parentesco entre irmãos, é irmandade. Isso sobrava na igreja primitiva e falta nas igrejas de hoje. Somos parceiros, somos irmãos, precisamos ser um em Cristo Jesus. Conforme Paulo ainda falando aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos membros do mesmo corpo. Jesus, ele orou ao Pai antes de ir para a cruz para que a igreja tivesse a mesma unidade que ele e o Pai têm. João 17, 21. Ele e o Pai são um. E ele orou para que nós também fôssemos um. Então, qualquer ruptura no corpo traz sequela, deixa cicatriz. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo vai sentir a mesma dor, vai sofrer junto. Eu vi um caso de uma senhora que estava com um problema no fígado. E eu jamais imaginaria que o problema dela era no fígado, porque ela estava tendo problemas de memória. Ela estava confundindo as coisas. Ela pegava o controle da televisão achando que era o celular. A cabeça dela não estava funcionando muito bem. E o médico disse que é porque o fígado dela não estava retendo um líquido que vai para a cabeça. E o fígado retendo esse líquido evita que esse líquido vá para a cabeça. Como o fígado dela não estava funcionando bem, esse líquido estava indo para a cabeça e estava deixando a cabeça dela bagunçada. É assim que o corpo funciona. O problema é no fígado, mas sente em outro lugar. Se algum osso se divide, é uma fratura. Se a pele se rasga, é um ferimento. Se eu perder um braço, ou uma perna, ou qualquer parte do corpo, eu me torno um deficiente. Assim, no corpo de Cristo não pode haver divisões. Precisamos, como membros do mesmo corpo, nos esforçar para manter a comunhão em nossas igrejas. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, aqui nós já vemos também que essa unidade, ela traz um serviço mútuo. Na igreja primitiva, nós também vemos a comunhão no aspecto social. Ninguém passava necessidade, porque voluntariamente, quem tinha muitas propriedades vendia alguma, depositava aos pés dos apóstolos, e esses repartiam, conforme a necessidade de cada um. E ninguém passava necessidade. Essa vai ser a nossa conversa sobre a EBD. Alguns usam esse texto para dizer que a igreja era socialista. Vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Porque esse não é o assunto de hoje. Então vamos deixar para a conversa sobre a EBD. A igreja vivia um socialismo? A igreja cristã? A igreja primitiva de Atos? Vamos ver isso, tá bom? Agora, um sentido amplo, quando nós vimos o substantivo koinonia, que é comunhão, que significa comunhão. Agora, um sentido amplo, como nós vamos para o verbo grego, é koinoneo, que implica em ajuda contributiva e partilha. Paulo usa essa expressão em Romanos, no capítulo 12, no versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A igreja tem uma tarefa social que cumpre muito bem. Quantas igrejas nós vemos levando o evangelho nas madrugadas frias, levando agasalho para quem está na rua, levando alimentação, levando higienização, levando viciados em droga para centros de recuperação. A igreja sempre contribuiu e contribui para o bem-estar social.
nas periferias, nos hospitais. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Onde ninguém quer ir, a igreja vai. Você conhece algum centro de reabilitação do Estado? Pouquíssimo, muito raro. Mas a igreja está aí devolvendo a dignidade das pessoas, levando viciados em droga à recuperação das suas vidas. Então, as ações sociais, por exemplo, que as igrejas promovem sempre com marcação de exame, isenção de documentação, distribuição de cesta básica, tudo isso é um trabalho desempenhado de ação social que a igreja promove muito bem. Então, a igreja promove um bem-estar social. E Jesus disse em Mateus 25, versículo 15, que quem faz isso a esses pequeninos faz a ele próprio. Então, a igreja não pode esquecer dos mais necessitados. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Os discípulos queriam dispensar o povo para eles comprar o próprio alimento. Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Essa é a frase que ecoa para a igreja. Dá-lhe voz ao mundo de comer. Só a igreja tem o alimento que o mundo precisa. Isso também tem o alimento físico. Tá bom? Então, o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. E como conclusão, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A Igreja cumpre com a missão para a qual ela foi chamada. E eu espero ter contribuído em mais essa lição para a sua classe da escola dominical e espero contribuir com as outras se Jesus assim permitir. Um abraço, fique na paz, até o próximo vídeo.